Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho, o nosso porto seguro, que nos acolhe, que nos dá colo e nos abraça, até mesmo quando nós não percebemos. Nós gostaríamos de pedir de início, quem esqueceu de desligar o celular, que por favor desligue, para que não venha atrapalhar a nossa reunião e o nosso estudo. Nós vamos começar lendo a nossa página, que hoje é Palavra de Vida Eterna, lição 106, que tem como título Confiemos servindo. Assim também, a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Quem traz para nós é Tiago, que está no capítulo 2, versículo 17. Asseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades, mas se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido em vão. Gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos. No entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício. Entanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregoas as vantagens de certa máquina, mas se ninguém experimenta as mecânicas na atividade, o engenho por mais... Peraí, tá embaçado. Precioso acabará esquecido por traste inútil. Assim também, nos assuntos da alma, em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se não realizarmos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus, graças a toda a espiritualidade maior, trabalhadores do bem que se encontram em nossa casa, nos auxiliando no trabalho de Jesus. E assim, Senhor, nós Te rendemos graças, hoje, agora e sempre. E Te pedimos hoje, Mestre Jesus, e aos queridos amigos espirituais da nossa irmã Sandra, que vai nos trazer o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, e da nossa Tayana, que vai trazer o nosso Evangelho, que elas possam ser dirigidas, intuídas e iluminadas pela presença dos bons espíritos e de seus guias protetores. Que nossa casa possa ser protegida e amparada de todo o mal, e que todos que estejam aqui, encarnados e desencarnados, possam aproveitar o máximo possível dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa tarde novamente. Tá funcionando? Não? Tá? Não tá igual dela, né? Peraí. Vê.
Tá funcionando? Se não, pego aquele lá. Tá bom. Tá? Então tá ótimo. Gente, boa tarde novamente. Com muita alegria, né, que a gente está aqui reunido. Se não fosse a necessidade da gravação, a gente podia até fazer uma rodinha, né? De tão familiarizado que a gente está uns com os outros. Isso dá uma tranquilidade muito grande para que a gente possa transmitir um pouquinho do conhecimento que a gente acumulou para a gente discutir, mesmo que mentalmente, né, o tema do dia de hoje. E pode parecer uma bobeira começar falando sobre isso, mas teve estudo que eu peguei do CELD de 12 anos atrás e ela estava falando coisas que para mim fizeram total sentido com a minha realidade hoje. Não sei se isso é bom, porque significa que eu caminhei pouco, né? Já que há 12 anos atrás se debatia as mesmas necessidades, ou se eu amadureci e estou na mesma fase que ela estava. Enfim, estou no meu momento e cada um de nós está no seu. Tema de hoje, dando prosseguimento ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai estudar o item 9 e o item 10. Vamos falar da caridade material e caridade moral. Seria muito interessante trazer vários livros, várias citações, vários exemplos, várias coisas que estão longe da nossa realidade, mas esse tema é um tema que, se a gente não entender, esse arroz com feijão aqui, se a gente não conseguir, pelo menos, entender, a nossa encarnação vai ficar com uma deficiência grande. E ao longo do estudo, vocês vão entender por que eu cheguei a essa conclusão. Antes de começar propriamente dito, eu vou trazer alguns compilados que eu fui ouvindo, né, das pessoas. E de um desses estudos, o Arthur Valadares, ele é puxa-saco de Paulo de Tarso, né? Ele adora falar de Paulo de Tarso, é um grande estudioso, ele tem uma retórica muito bonita para falar de Paulo. E ele falou, vou até ler aqui para não errar, que a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Vale muito pouco a quantidade de livros que eu li e posso citar aqui para vocês. Por isso que não é tão interessante assim exemplificar com a vida dos outros. A gente vai, como todo ensinamento, tentar trazer para a nossa realidade, tentar trazer para a nossa capacidade, para a nossa potencialidade. De que me adianta olhar para um exemplo majestoso de Paulo se eu hoje estou brigada lá em casa, se eu não estou conseguindo praticar a caridade na minha casa? A brincadeira, que não é brincadeira, que quem estuda é o mais necessitado, é fato. A gente precisa repassar. E se por acaso passar na cabeça de alguém que o filho, o marido, o vizinho, a vizinha, o cunhado com o cunhado deveria estar ouvindo isso, não deveria. Nós devemos ouvir. Então, Paulo dizia que quando isso já apóstolo, isso já na ausência material de Jesus, isso já fora da casa do caminho, indo de encontro ao povo, se expondo, recebendo faces de ridicularização, né? Isso tudo o Arthur Valadares conta, né? Ele gostava de ressaltar que mais importante era compreender e não tanto os ritos, as formalidades, porque Jesus ele era um revolucionário. Ele gostava de demonstrar a verdadeira necessidade das ações, das palavras, das realizações do que ele fazia. Ele não gostava que chamasse de milagre, ele não gostava de ostentação, que é justamente o título do capítulo, né? Que é fazer as coisas com humildade, com discrição, sem olhar a quem. E também numa dessas passagens, o convite à reflexão foi o seguinte: como o título é caridade material e moral, que são duas coisas diferentes, Jesus, num dado momento, pediu para que se multiplicassem os peixes, suprindo uma necessidade material. Mas qual era a intenção, o cerne ali, a coisa mais importante? Que aquelas pessoas tivessem força e resistência para continuarem ouvindo a mensagem moral. Então as coisas às vezes estão atreladas. A gente fica, não vou dar nada porque ele não vai saber utilizar,
porque esse dinheiro não vai ser bem usado, porque os recursos devem passar por uma auditoria. Tem que dar trabalho, tem que ensinar a pescar. Sim, mas como nos disse muito bem Betinho, quem tem fome tem pressa. E as pessoas às vezes fazem coisas até criminosas porque perdem a razão. Então, enquanto a gente está desse lado de cá, o lado de quem pode oferecer a caridade, que a gente saiba aproveitar. Porque pode ser que a gente ainda não tenha passado pela provação de estar do lado de pedir a caridade. Então, essa é uma reflexão muito importante. Ah, mas eu já preciso de caridade. Sim, às vezes a gente precisa de caridade. A gente precisa de um olhar, de um ouvido, né? A gente precisa de atenção, de uma segunda chance. A gente precisa disso tudo. Não só de dinheiro, cesta básica, roupa. Né? Então, hoje a gente vai fazer esses dois balanços. E uma descrição que foi a coisa que é spoiler do estudo inteiro, mas que me calou muito fundo, que eu não sabia definir, foi estudando, nada a ver, né? O Livro dos Espíritos ontem, eles não sabiam dar nome, nomear. Kardec queria saber o que é o Espírito. E eles diziam, nós não temos como explicar a vocês. Nós mesmos não sabemos. E vocês não têm condições de entender. Mas isso aqui a gente já tem. Porque isso aqui, além de tudo, foi exemplificado. Jesus trouxe exemplos, falou sobre isso, deu oportunidade dos apóstolos tentarem, errarem e refazerem, corrigir. Então isso a gente já tem condição. É outra coisa, muito menos abstrato, não menos difícil, mas menos abstrato, porque está no nosso dia a dia. E aí a explicação que deram foi o seguinte: a caridade material é aquilo que você tem para dar. Você tem alguma coisa, uma posse, é teu, você pode dar. Essa é a caridade material. E a caridade moral é dar aquilo ao outro que você é. Aí já complica um pouco, né? Porque nem sempre a gente é uma flor de candura, nem sempre nós temos o melhor exemplo, nem sempre nós tivemos um passado ilibado, mas nem por isso significa que a jornada daqui para frente não possa ser melhor. Jesus nos oportunizou isso. Esse foi o exemplo. Vá e não peque novamente. Então, isso é a caridade que ele exemplificou o tempo inteiro, mostrando na vida diária da população, que é a nossa, nós incorremos nas mesmas faltas. Como nós devemos proceder. E a máxima é essa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu amo e penso no próximo, eu quero que façam comigo, quando eu deslizar, porque eu vou, o que eu tenho que fazer com o outro. Mas a nossa régua é diferente. Eu meço o de fora, eu meço o estrangeiro, eu meço o subalterno de outra maneira. E a mim, eu amenizo, atenuo. A nossa própria lei tem atenuantes e agravantes, né? E isso vai de quem está falando. Não é à toa que sempre existem dois lados de uma mesma história, né? E aí no capítulo Caridade, Leon Denis nos fala no livro Depois da Morte. Ele diz: a perfeição do homem se resume em duas palavras, a caridade e a verdade. A perfeição que a gente pode buscar hoje é isso, é viver com verdade e vivenciar e praticar a caridade. Isso nas suas diversas nuances, né? Não é pegar aquele dinheiro que não te faz falta nenhuma e humilhar alguém como uma esmola. Isso está até numa passagem dizendo: se você soubesse quão amargo é, se essa pessoa não precisasse, ela não pegaria. Quão amargo é se for feito dessa maneira. E por vezes nós realmente não temos recurso nenhum financeiro, nós temos o sorriso, o olhar,
o bom dia, né? Não a indiferença o que nos afasta. A vivência, claro, em 2026 é muito complicada, né? A gente se assusta à toa, a gente tem receio, a gente não está numa sociedade tranquila, a gente tem receio sim. Mas a gente também precisa desenvolver e qualificar a nossa confiança. Veja esse trabalho, como é bonito. Eles saem daqui à noite e vão de encontro às pessoas em situação de vulnerabilidade. Sem querer traçar juízo de valores, mas muitos outros locais abrem suas portas de dia, quando tem muita gente, quando as coisas são mais difíceis de acontecer. E esse grupo, majoritariamente feminino, e não tem só moças jovens e com porte físico atlético, que saibam defesa pessoal, por exemplo, tem senhoras que vão de encontro à necessidade do próximo, que já estão fazendo dessa maneira, porque já criaram o hábito de ir de encontro à necessidade do próximo. Então isso é muito interessante. Então ele resume isso, são duas coisas que nós precisamos, caridade e verdade. Caridade é a virtude por excelência, e ele ressalta, né? Na sua ausência, até outras virtudes podem se perder. Então, por vezes, a vida dá umas rasteirinhas na gente, né? A gente vinha tão bem, igual na escolinha do professor Raimundo, estava indo tão bem, acontece alguma coisa realmente dramática, e aí a gente passa a se revoltar, passa a não querer mais fazer as atividades que fazia, questiona coisas que antes eram já patentes, na verdade sabemos que não estava tão firme assim dentro de nós, mas isso pode sim acontecer. E se a gente não tiver a caridade conosco, de entendermos que momentos de fragilidade podem ocorrer, nós podemos colocar muitas outras coisas que já adquirimos ou que já estamos quase adquirindo a se perder. Então, é também uma questão a se levar em consideração. Pausar, refletir, por vezes até se afastar de uma situação. É necessário. Por vezes é necessário, dói, mas você se esgotou no seu melhor. Ah, então eu vou deixar de fazer a caridade por esse meu irmão, que somos todos irmãos? Não. Momentaneamente, você não tem condições de fazer outra coisa. Você tem condições de fazer prece. Você tem condições de chegar elevando o seu pensamento a Deus e emanar vibrações de bem-estar e saúde, cura, refazimento, tanto para você quanto para aquele próximo. Isso é caridade também. Porque se fosse um pouquinho mais atrás, seria uma lei de talião. Seria pisou no meu calo, piso no seu. Me ofendeu, te ofendo. Virou a cara para mim, seja qual for o motivo. Até o míope sem óculos que não enxergou, não me interessa. Eu não falo mais. Seriam ofensas que não acabariam nunca. E hoje nós já temos condição de pausar. E essa pausa é fundamental para a gente respirar, ter essa autocaridade, caridade para com o próximo e refazer histórias, porque esses laços são muito longos, né? E a gente precisa apaziguar. Então essa máxima, né, que foi trazida por Leon Denis para nós, é uma máxima de um princípio de elevação moral, um princípio sem rótulos religiosos, sem determinação de religião A, B ou C. Isso é uma máxima cristã, é uma máxima que dizem, né, que Sócrates e seus discípulos já eram cristãos porque já passavam filosoficamente esses conceitos para nós. E sim, a sociedade já tinha esses valores dentro dela, sempre teve. Sempre teve uma mãe para um filho, sempre teve o amor presente, mas eram outras regras que foram se lapidando, progredindo, melhorando. Então, como ele diz, não há rótulos religiosos,
A gente só vai se basear no amor ao próximo para traçar esse padrão que independe de qualquer outra coisa. E foi popularizado, aí sim, o jargão foi popularizado com a doutrina espírita. Olha como a gente está importante. Porque a máxima cristã anterior era: fora da igreja não há salvação. E aí, para nós, com mais respeito, com mais perdão, com mais benevolência, né? O tal do BIP, a doutrina espírita nos diz: fora da caridade, seja ela qual for, em que momento for, com quem quer que seja, aí sim, fora disso não há salvação. Mas a gente sabe que isso não é uma sentença, isso é só um jargão de guia, para que a gente entenda. Vamos partir desse ponto: fora da caridade não há salvação, porque vai ter hora que a gente vai escorregar, e a gente não vai querer ser caridoso, e a gente vai julgar antes, e a gente vai se recusar. Vai ter essa hora, né? Não sei se é só lá comigo, mas tem a hora da gente às vezes julgar. Um irmão tá com um cheirinho diferente, aí a gente pensa: poxa, esse dinheiro não vai ser usado para a comida que ele está dizendo que vai ser. Mas aí tem uma historinha do Chico. Essa historinha, ela é batida, mas é muito pertinente. Uma senhora da alta sociedade muito, muito rica, porque quer agradecer a Chico as benesses que recebeu, as falas, né, as mensagens, quer ser grata. E aí ela quer que ele aceite, boa tarde, quer que ele aceite um relógio caríssimo, um relógio de ouro, um pertence de muito valor. Chico, a humildade encarnada: por favor, não há necessidade, não utilize o relógio, né? Então foi esse pequeno debate que houve, mas ela insistia muito e estava em frente a uma plateia, uma assembleia. Então que vergonha também seria se ele fosse mal educado a ponto de recusar. Aceitou, colocou no bolsinho, fila que segue, que a gente já leu que dava voltas e voltas e voltas e entrava pela madrugada dentro. Dado momento, ele recepciona uma senhora no outro extremo, muito humilde, paupérrima, que tinha que tomar um remédio e não sabia ver horas, não tinha um relógio, não podia calcular a horinha para tomar o remedinho certinho. Não seja por isso, minha irmã, eu tenho um relógio, você pode acompanhar por aqui. Então, a senhora fez o gesto, deu um pertence, que ele não utilizaria naquele momento. Será que possivelmente na frente, uma casa precisando de comida, ele não venderia o relógio? Poderia até, né? Mas foi de imediato. Qual é a necessidade? Ver hora, né? Ver hora é com relógio. Tá aqui um relógio. Então a gente às vezes se apega àquela roupa que você não vai entrar nunca mais. Aquela roupa que não condiz mais com a sua idade. Aquele sapato que já está descolando. Mas isso não significa que seja bom para o seu irmão, né? Porque isso é só uma brincadeira. Se a roupa está rasgada, se o sapato está descolando, não serve para você, não vai servir para outra pessoa, né? Dignidade, dignidade. Caridade material com dignidade. Aqui na casa a gente tem feito campanha comprando cobertor. Gente, o valor é simbólico, porque se comprar atacado, muito mais barato do que na loja mais barata, e a pessoa recebe algo novo, igualzinho a gente gostaria de receber. É isso, é esse o caminho, é dar ao outro o que gostaríamos de receber. Ele já está na rua, já está passando um perrengue danado, não tem o teto, não tem o que comer. Você ainda vai dar a roupa rasgada só porque ele está nessa posição? Merece isso? Então, fora da caridade não há salvação. E essa passagem apareceu pela primeira vez, né, na obra O que é o Espiritismo, em 1859, foi consagrado no Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu já tinha falado, né, mais uma vez, mas meu amigo não estava ali, veio em contraposição, não seria a palavra, veio em
melhoria do jargão fora da igreja não há salvação, né? Porque para nós não há necessidade de dogmas, vestimentas, rituais, né? Nós temos ideal, nós temos o princípio da reforma, e é isso que a gente está fazendo sentado aqui, né? Estudando para isso, refletindo, tentando colocar o nosso eu no lugar, tentando que quando a gente saia daqui, a gente saia com maior ânimo para conquistar novos patamares na nossa vida. Porque se a gente não tiver paz e condição de praticar, é meio vão, né? É meio à toa, é meio proforme, só para Francisca anotar o nosso nome ali e passar para alguém e dizer que a gente veio. Não faz muito sentido, né? Por isso que a gente se cobra tanto. Mas é uma cobrança boa, cobrança da melhoria, né? Então, vamos começar, eu estava te esperando. Bem-vindo à Casa do Caminho. A gente está no capítulo 13, item 9, caridade material, caridade moral. Item 9 desse capítulo é uma vivência de uma única experiência de uma personagem chamada Irmã Rosália. Não tem outra passagem no Evangelho, só essa. Gente, fora da caridade não há salvação. Olha a importância dessa mensagem, né? É como se fosse a cerejinha do bolo. Deixou para a Irmã Rosália, dá para a gente essa orientação. E eu vou só rapidinho dizer para vocês quem foi ela. Foi uma freira católica francesa, dedicada a ajudar os pobres em Paris, cujo espírito assina a mensagem que a gente vai ler agora. Ela trabalhava como integrante da Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paula, que até hoje é uma organização voltada ao auxílio ao próximo na Igreja Católica. Tive uma tia que frequentava, participante ativa, dedicou mais de 50 anos de sua vida aos moradores pobres e marginalizados de um bairro em Paris, ficando famosa por sua abnegação durante crises sociais e revoluções. Parece com alguém que a gente conhece? Tem Madre Teresa, tem Chico Xavier, tem alguns expoentes. Se fosse tanta gente assim, não precisava contar no dedo, né? Não é tanta gente assim. Mas Irmã Rosália, eu pessoalmente não a conhecia. E ela foi canonizada em 2003, se não me engano, só agora, pela Igreja Católica. Mas enfim, o trabalho dela rendeu muitos frutos a ponto de estar compilado aqui no nosso Evangelho. E aí eu vou começar de trás para frente. Ela fala assim: lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos. Pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus pensai que sofrem e orai. Isso foi uma mensagem em 1860. O que ela quis dizer com isso, né? A lepra era uma doença que bania, inclusive, a pessoa de ter os seus direitos civis. A pessoa perdia os seus bens. Ela era tirada do seio familiar, do convívio social e perdia tudo. Isso até ontem. Vide Curupaiti, que está aqui do lado, né? Amazonas Hércules era dali. Então, essa doença que hoje nós temos tratamento, é muito mais divulgada, claro, a tecnologia mudou. É uma doença da época de Jesus. As pessoas eram jogadas num fosso. Não fazia mais parte da família, não tinha mais ninguém. E os mendigos também, até hoje, à margem da sociedade, né? Marginalizados. E a mendicância, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, um fato histórico interessante, muitas dessas pessoas com pouco recurso financeiro, morando a 4, 3 horas de distância do seu trabalho, achavam preferível ficar na calçada próxima ao seu trabalho do que retornar para sua casa, porque era um trajeto absurdamente longo. E nisso houve a favelização. As pessoas foram subindo os locais. Nós estamos numa cidade com muitos relevos. Favela é um matinho que nasce nos morros. Então, onde você está morando? Ali naquela favela. Favela. Assim começaram as comunidades
né, favelas. Mas não porque a pessoa não tinha casa, não tinha nada, e sim pela distância. E hoje a gente ainda vê isso. Muitas pessoas que saem do Nordeste, saem de locais que estão passando por dificuldades para tentar a vida e não conseguem. Algumas iniciativas levam essas pessoas de volta para os seus lares. Tinha um programa na televisão, fazia sensacionalismo e tudo, nem é o propósito do capítulo, que é não saiba a sua mão esquerda que fez a direita ou vice-versa, mas era bom falar, né, sobre isso porque dava ibope, que é comovente, mas fazia-se, né? E então, enquanto a gente não tem o supra-sumo, né, a gente vai ficando com o que tem. Se, infelizmente, precisa divulgar, mas que saia, que a obra saia, né, que isso vai gerar frutos. Então, no item 9, gente, parei, tá? Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Olha que interessante. Então a gente já teria feito a transição, né? Se só isso fosse observado, né? Ela só quer que a gente faça aos outros o que a gente gostaria que fizessem a nós. A gente já seria feliz. Não haveria mais ódio nem ressentimento. Diríeis ainda, não mais pobreza, porquanto que é supérfluo na mesa de um rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais haveria nos quarteirões sombrios onde onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Isso é a irmã Rosária dizendo. Isso é a vivência dela. Ela visualizava mulheres miseráveis arrastando crianças a que tudo faltava. E aí, inevitavelmente, a gente lembra da história da Condessa Paula, né? Que ia com a sua carruagem, levando a sua filha, levar socorro à família. Chegando lá, todos reconheciam, não sabiam seu nome, não sabiam sua procedência. Com muito carinho, ela tratava bem as crianças, a mãe, e ao sair de lá, ia ao hospital dizer ao pai que estava tudo bem na casa, para que ele também se tranquilizasse. Ela também fazia as duas coisas, a caridade moral com o pai e a caridade material, porque naquela ocasião ele não podia suprir as necessidades da sua família e devia estar em desespero também. Então ela fala, né, que o leite não secaria, a passagem, que o leite não secaria no seio daquela mãe. Olha que forte, olha que forte. Então, quando foi vista e reconhecida, pediu silêncio, pediu para que ninguém falasse. E quando a filha pediu para entregar alguma coisa, ela disse que não. Você tem as suas mãos. Confeccione você as roupas para que você dê o que é seu. Que é o que é a caridade. Você dar o que é seu, material ou moralmente. Não é se escorar no exemplo de alguém, na sombra de alguém, no nome de algum lugar. É fazer o seu. Isso é caridade. Espera aí, gente, eu sou cegueta, o negócio não quer me obedecer, não. Ela continua. Desejo que compreendas bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, é a mais difícil de se exercer. A caridade moral é a gente pensar assim, fulano é vagabundo, não quer trabalhar, tão novo, forte, não quer fazer nada, está pedindo. Mas se ele bater na sua porta e pedir para capinar, ou se ele tiver uma profissão, você vai abrir a porta da sua casa? Em 2026, vai abrir a porta? Então um homem teria coragem de abrir a porta? Essa é a reflexão. A gente julga,
mas a gente não faz nada. A gente condena já, porque além do julgamento a gente já condenou. Que ele é forte, vagabundo e não quer fazer nada. Julgar seria, será que ele quer fazer alguma coisa? Isso é um julgamento. Julgamento é pergunta. O juiz pergunta. A sentença vem depois. Mas a gente já condenou. Não, não quer. Uma coisa teve de bom na pandemia, a meu ver. Muitas pessoas precisaram se virar nos 30, recomeçar, fazer outras atividades, colocar um pouquinho do orgulho no bolso. Muita gente com nível superior teve que fazer atividades que a sociedade entende como sendo de menos-valia, porque era necessário. Como é que é comer? Honestamente, né? Trabalhando. Mas a sua profissão não tinha mais retorno financeiro, precisava de outra. E fez. Eu acho muito digno. Eu acho muito digno. Pessoa resolver que não vai ficar milindrado, não vai ficar, não importa a opinião, tanta opinião. O que vão pensar? O que será que vão achar? É digno. Minha mãe falava que feio é roubar e não poder carregar, né? Mas é meio isso. É digno. Vamos embora. Qual o problema, né? A caridade moral consiste... Aí que vem, ó. Segura, tá? Segura aí. Porque, como eu falei lá no início, não é o vizinho, o amigo, o primo, o tio. É a gente. Então ouçam como se fosse o ouvido de quem a gente deixou lá fora, tá? A caridade moral consiste em se suportar umas às outras, as criaturas. Alguém tem que te suportar. Alguém tem que me suportar. Já li entendimentos que é no sentido de suporte assim, ó, apoio. Aqui é de aguentar mesmo. Que ninguém é santo. Ninguém se levanta com asinhas, sorrindo. Ah, pisou no meu pé. Ah, doeu, mas nada, tudo bem. Né? Nem sempre. Raramente até. Né? Sejamos honestos. Então, a caridade moral consiste nisso. Nós nos suportarmos uns aos outros. E o que menos fazemos nesse mundo de inferioridade é justamente isso. Onde nós nos achamos agora encarnados. E grande mérito há, creiam em mim, irmã Rosália dizendo, em um homem saber calar-se, deixando que fale o outro mais tolo do que ele. Aí a gente já pensa na gente. Ah, eu agora vou calar. Quem está falando é muito mais tolo do que eu. Olha só que complicado. Se a gente tivesse a oportunidade de sair da discussão e olhar de cima, às vezes no dia seguinte você não sabe nem por que você estava discutindo. Por que você estava brigando? Qual era o motivo mesmo? O que aconteceu? Foi o quê? Não sei, não lembro. Porque na hora as coisas se inflamam, a gente deixa, que a gente tem 3 níveis de consciência, né? O mais básico é o do instinto. E esse aí vai que vai. Ele atua, ele rebate, ele combate, ele toma o lugar, ele quer o seu lugar, ele quer a sua posição, ele quer a sua fala. Eu achava essa máxima popular ridícula. Achava mesmo, até pouquíssimo tempo. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Achava isso ridículo. Ridículo, eu juro. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu acho isso ótimo. Estou passando certas situações na minha vida que se eu não calo, não faz diferença. Se eu falar, não faz diferença. A única diferença faz é, eu fico muito chateada. Só eu. Sozinha. Então, se eu não estou conseguindo atingir, eu vou tentar de outra maneira. Porque quando é um vizinho, quando é uma situação lá no Estreito de Hormuz, quando é alguma outra coisa assim, a gente até esquece. Mas e um filho nosso? E o marido?
E a mãe, e o pai? Você não pode fazer nada, você até quer resolver o problema. Na hora você fala que não, que vai embora, que não quer mais saber, que tá todo mundo grande. Mas deita a cabecinha assim no travesseiro. Aquele pensamento não sai da sua cabeça. Então você tem que procurar acionar o último estágio, que é o racional, que é onde está a consciência, que é onde está a tomada de decisão, a razão. Procurar artifícios inteligentes, que ontem ele também explica, né? O que é o espírito? É o ser inteligente da criação. Quem é o ser inteligente da criação? Eu, com a minha inteligência. Você, com a sua. Cada um com a sua, a seu tempo, mais inteligente. Então, nós vamos procurar calar, refletir. É necessário falar? Óbvio que é. Principalmente se tratando de um responsável. Você precisa advertir. Você tem que advertir agora. Como que você vai falar? Muitos dos problemas, isso aí está até repetido. Ontem eu usei a mesma frase, mas é isso mesmo. Muitos dos problemas se dão não pelo que se diz, mas como se diz. Como você diz. Mas nesse afã de lei de talião, que é tão forte ainda dentro da gente, ninguém vai querer ficar por baixo. Ninguém vai querer ter a última palavra. Que isso, caridade? Nem lembra que isso existe. Mas na fala está lá. Ela está lá também. Então, às vezes, calar é o melhor remédio. Se não pular na frente de você o seu instinto e você responder, porque acontece mesmo. É um reflexo chamado reflexo de amígdala. Você faz e depois que você... Ih, caramba. Fiz. Mas normalmente a gente pensa. E se não fizer na hora, vai para casa e ainda fala assim, eu poderia ter falado isso, aquilo e aquilo outro também. Né? Porque, infelizmente, a gente não segue a máxima de Jesus, que era puro amor, candura, sem deixar de fazer pensar. Sem deixar de dizer o que precisava dizer a quem quer que fosse, mas porque tinha a moralidade em outro patamar, né? Mas a gente também tem, sim, nossas conquistas. Nós também temos. Então, que a gente saiba valorizar isso. Essa caridade moral é um gênero de caridade, né? Porque temos a material e a moral. Saber ser surdo quando uma palavra é maldosa, zombeteira, ofensiva, isso é uma coisa até inteligente da nossa parte. Até um sorriso de desdém, um afastamento. Se a gente conseguir, gente, é muito tênue essa linha. Não é ser indiferente, não é dar o troco, não é nada disso. É naquele momento não se machucar. Simples assim. Não é a recomendação quando... Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Mas se o avião estiver caindo, você coloca a máscara em você, se salva para auxiliar os demais. Acidente na rua, o que você faz? Corre para ver a vítima? Não. Você isola para que nenhum outro carro bata naquele e você se acidente junto. Senão, o que você vai fazer se você estiver lá no chão junto? É meio isso. O circo está pegando fogo, não tem ninguém vendo o lado um do outro, não está tendo irmandade, caridade, amor ao próximo. Sai de cena, olha de fora, veja o que você pode fazer. E delegue. Às vezes a gente centraliza demais e sofre. Sofre e dizendo que o outro é ingrato. Mas normalmente são expectativas. Nós criamos expectativas. Eu quero que meu filho seja presidente da República e ele quer ser jogador de futebol. Como se não, hoje em dia nem problema é mais, né? Mas na minha geração, vai fazer o quê? Né? Vai ser jogador de futebol? Então, mas sei lá, eu queria que ele fosse profissão A, ele quer seguir a outra profissão B. Me desagrada, porque na minha opinião aquilo era o melhor para ele. Mas ele não concorda. Vai ter que passar, tem que passar. Agora, existem situações em que incorre
crime, incorre violência e incorre em faltas que aí a gente não pode se omitir. Já chegamos a esse ponto na sociedade, graças a Deus, em que a gente tem que ter a obrigação de ter caridade quando virmos uma situação nesse sentido. Apoiar sim e não lavar as mãos. Porque se nós soubermos que a situação está grave e não fizermos nada porque não é da nossa conta, é sim. Se chegou até você, é da sua conta sim. Pondera como fazer da melhor maneira para não se expor. Novamente, se afasta um pouco, procura orientação e faça alguma coisa. Nem que seja chamar essa pessoa para conversar. Mas é isso. Quando na vida espírita, que é a única vida real, estão não raro muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de alguém não é caridade moral. Você viu o mau proceder e não deu atenção, você está incorrendo numa falta. Não fazer nada é contribuir para o que está acontecendo. Né? Não fiz nada. Tá, fez sim, você não fez nada. Fez sim. Então é uma coisa, a doutrina espírita é para os fortes, porque a gente se vê numa situação de responsabilidade constante. Responsabilidade constante. Se nós recebêssemos uma educação de base, isso aí não tem nada a ver, hoje em dia entendo muito bem, nada a ver com escola. Escola ensina disciplinas. Se possível, e é o máximo, quando tem também educação, no sentido moral, humano, ótimo. Mas não é o local não, o local é dentro de casa. É com seu exemplo. Ah, mas eu me separei. O filho é seu ainda. Ah, mas é que eu moro num estado... Hoje em dia, com a quantidade de recursos que tem, você se fazer ausente com esse discurso? Não cabe. Não, mas eu não tive tempo hábil. Mas você estava fazendo o quê no TikTok? É sério, isso é sério. Isso agora está virando... Na Finlândia, as pessoas não sabiam mais escrever. Foi necessário retirar e voltar com o papel e o lápis. As pessoas não estavam conseguindo escrever. Eu recebi uma mensagem do meu filho mais velho, que vai fazer 19 anos, em setembro, e não tinha uma vogal na resposta, não tinha uma vogal. Era consoante, 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 consoante. Aí, pela minha pergunta, eu entendi que era tranquilo. Era T-K-R-L. Aí eu fui comigo, deve ser tranquilo. Mas vou perguntar, porque não foi isso que ele aprendeu, não. Aí eu falei assim, não entendi não a resposta. Será que você pode escrever novamente? Ele não se deu o trabalho de escrever, ele mandou um áudio. Aí o áudio grande. Não, eu quis dizer que está tranquilo. Eu falei, não, eu gostaria que você escrevesse. Pode escrever para mim? Aí ele, você acha que eu não sei escrever? Eu falei, infelizmente, meu filho, eu acho que você não está lembrando como se escreve a palavra. Você pode escrever para mim? Aí ele escreveu. Pô, só pode estar brincando, só pode estar brincando. Eu falei, não, brincando está você, porque isso não está em lugar nenhum, meu filho. Não tem isso no dicionário, não está instituído isso em normatização nenhuma. Você vai um dia fazer uma entrevista, você acha que alguém vai te pedir vai ter paciência com você? Vai achar que você... Não vai! Mas eu faria isso com qualquer outra criança jovem que passasse por mim. Talvez até com mais amor do que com ele, porque ele não faria com essa educação toda que eu estou falando aqui no microfone, não. Eu dei uns gritos, né? Porque, pô, você cria o sujeito, o cara escreve T-K-R-L para você de volta? Ai, que bobeira. Não é bobeira, não é bobeira. Isso é sério, isso é sério. Não fazer nada, que isso poderia ser, porque eu cheguei a uma conclusão sozinha, que era tranquilo. Eu poderia deixar para lá. É fazer mal. Eu estou fazendo mal para ele. Essa caridade, no entanto, não deve tirar da outra. Uma não deve sobrepujar a outra. Uma não deve eliminar a outra. A caridade material não deve anular a moral.
se você pegar e tirar todo o recurso que você tiver do bolso e dar, não significa que você pode passar pelas pessoas tratando elas mal. E se você for a pessoa mais legal do mundo, não significa que você não possa, sobrando aquele recurso na sua casa, contribuir. Um quilo, sei lá do quê? Que antigamente falava assim, tá preço de banana. Banana não tá mais preço de banana, não. Nem a banana tá preço de banana. Mas que seja, você acha o item lá da cesta básica que pode caber no seu bolso. E você pode dar 1 quilo. Faz isso. Faz igual ela orientou a filha. Confecciona só aquilo ali. Porque aí, novamente, vem a beata que meu filho falou que eu estou virando crente. Beata, citando o evangelho toda hora. Mas e o óbolo da viúva, não é isso? Ela não tirou lá o que lhe faltava, que é paralelo a uns centavos do nosso dinheiro. Lhe faltaria, enquanto outros estavam colocando recursos que lhe sobrariam, não é isso? Não está em Lázaro, deixa ele molhar a mão para botar aqui na minha boca. No plano espiritual, o cara que comia farelo que caía do chão. Não está lá no filho pródigo, o cara cheio de grana, que pede herança, que eu nunca vi isso, herança de pai vivo, mas pede herança, vai para farra, torra tudo, até comer comida de porco. Não está lá, gente. Está longe disso acontecer. Eu vi essa semana a pessoa, chocante, mexendo na lixeira. Aí eu pensei que estava reciclando. Quando eu vi, pensei que estava reciclando. Por isso que eu fiquei olhando, tá? Não sou fofoqueira, não. Porque lá em casa estava cheio de garrafa plástica. Eu pensei, poxa, você está reciclando? Vou ver se tá. Que aí eu já vou lá e levo. Cara, olha a cena que eu vi. Ela cheirava o alimento. Esse não. Eu estava em dupla, era um casal. E dava para ele. Esse dá. De dentro da lata do lixo. Qual a diferença da passagem do filho pródigo? Hoje, foi essa semana, tem um mês, isso. Aqui na porta. Literalmente aqui na porta que eu vejo da minha casa. E esse condomínio aqui do lado faz muito resíduo e muitas pessoas que fazem reciclagem pegam, né, as coisas, separam e tal, fazem seu recurso dali. Olha que cena. O que a gente pode fazer sobre isso, né? O que a gente pode fazer sobre isso? A gente tem que refletir. Essa caridade, no entanto, não deve... Já li, desculpa, vamos lá. Tem de presente sempre que, repelindo um pobre... Aí a gente já está também agora num cunho mais espiritual, tá bom? Bem rapidamente vou passar por isso. Tende em mente que às vezes a gente repelindo um pobre, que a gente não sabe quem é, dado que somos espíritos imortais, a gente pode estar repelindo um filho, um pai, uma mãe. E aí num outro estudo que eu vi sobre isso, eu botei em algum grupo, não sei se tu tá nesse, não sei se foi da mesa que eu coloquei. Desse estudo de 12 anos atrás, que eu vi ela contando essa história. Muito impactante, porque quem trabalha nessa atividade vê esse tipo de coisa ali, em loco, sabe? E ela contou o seguinte, tinha um espírito obsessor desse trabalho, dessa casa, ferrenho ali, ó, ele não largava, ele vinha, ameaçava, assustava, afastava os trabalhadores do trabalho, de tão persistente que ele era, ele nada comovia, nada fazia com que ele se quedasse, nada fazia, nada. Pois bem, e ele ameaçava especificamente a dirigente do trabalho. Um belo dia, um jovem bateu na porta dela, pedindo um trabalho. Não pediu dinheiro, não pediu comida, não pediu nada. Pediu um trabalho, perguntou se tinha alguma coisa para ser feita e ela lembrou imediatamente que tinha um chuveiro na casa dela que não estava lá grandes coisas. E perguntou a ele, sabe mexer com isso? Ele falou, sei. Então você pode entrar. Você pode mexer lá, por favor. Quando ele acabou, ela viu que o chuveiro estava bom e perguntou quanto é. Ele falou, o que a senhora puder e quiser me dar. E ela deu uma quantia até generosa, visto que não era uma coisa tão difícil de ser feita, porque ela observou todo o trabalho.
Acabou, passou. Na próxima ida dela na casa, esse espírito se apresentou novamente. E a frase foi a seguinte: sabe aquele jovem que você tratou com tanta dignidade e respeito? Ele foi um filho meu, muito querido. E a partir de hoje meu coração está aqui em cima dessa mesa. Vocês podem cuidar do meu coração. E Divaldo conta isso também no filme, né? Caso vocês não tenham visto, da vida do Divaldo, que ele pelejou também com uma situação semelhante, até o ponto que ele recebeu uma mãezinha na Mansão do Caminho, e o espírito não é que ele também passou a amar de todo o coração, mas ele viu que as coisas mudaram. E é essa a máxima de hoje. É essa lição principal que o estudo de hoje traz para a gente. A gente pode mudar. A gente já está mudando para melhor. Para melhor, a lei é de progresso. Se erramos ontem, que é o meu caso, justamente nesse tema, gente, é impressionante. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Porque isso aqui remexeu muito comigo. E eu não sei em que momento isso vai remexer com vocês, mas é uma constante nos nossos dias. Nós temos quase todos os dias desafios de caridade. Quase todos os dias em que a gente é levado a pensar se deve ou não deve dar uma palavra, deve ou não deve ser o primeiro a pedir desculpa, deve ou não deve dar um ombro amigo. Ai, que ela, lá vem ela, chata, só fala besteira. Será? Ou será que ela está com muito problema e está perdida? Perdida. A gente já, não sei vocês, mas eu já estive nessa situação em que eu fui conversar com a cachorra. Conversei com a árvore. Porque tem hora que a gente não tem nem coragem de falar para outra pessoa. Você acha que a pessoa vai achar que é bobeira, a pessoa vai achar que é palhaçada tua, vai falar que você está reclamando de barriga cheia. Essa que é a verdade. Porque quando a gente tem o mínimo, né, as pessoas acham que a gente tem tudo. E às vezes a pessoa é tão rica que só tem dinheiro, visto os jornais, né? Tanta catástrofe aí, tanto problema, tanta desarmonia. E o que a gente busca com a caridade é harmonia. Ela diz que nós já seríamos até felizes se a gente conseguisse praticar uns com os outros. Rapidinho, item 10. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade se nem mesmo necessário disponho? Eu deixei isso por último porque o item 10 é uma retomada, né, disso tudo, então não há por que a gente se deter demais. Como não dispõe? Como não dispõe? Vocês já ouviram falar de Jerônimo Mendonça? Um espírita atuante, frequentador de várias e várias casas, ou seja, 4, tetraplégico. Ele mexia daqui para cima. Ele precisava ser carregado pelas pessoas para cima e para baixo. E a mãe dele tinha muitos filhos e falava: meu filho, de todos os meus filhos, você é o que menos para em casa, que era justamente o deficiente, tetraplégico, não era sem um pé. O cara não se mexia daqui para baixo. Então a gente sempre tem como proporcionar a caridade. Não sei se vocês conhecem, existe uma linha que se liga, que aquelas pessoas estão lá do outro lado como voluntárias, quando a gente está desesperado. Não tem o Alcoólicos Anônimos? Existe Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos. Eu não sabia, fui descobrir com a pesquisa. Você não precisa nem se identificar. Você pode botar lá A, B, ponto, asterisco, coração. Você falar seu nome. Você só fala o seu problema. E tem uma outra pessoa lá voluntariamente te ouvindo. Quando a gente entra numa casa dessa que o ventilador está ligado, a luz está ligada, vocês acham que é porque é milagre? Porque existem voluntários que contribuem para que isso tudo funcione. As igrejas, os templos budistas, obviamente, né? Tem muita gente querendo fazer o bem, só que não vende muito jornal, né? Não é tão bonito, a menos que faça um outdoor bem bonito, né? Que vá para a África e tal.
fazer uma campanha para se popularizar, vender voto, beijar criancinha na campanha. Não estou julgando ninguém, tá? Estou falando só o que a gente sabe que é de domínio público. É de domínio público. Isso é de domínio público, isso não é muito antigo. Isso não é de hoje. Que a gente não vê nenhum na rua que não seja setembro e outubro. A gente não vê. A gente só vê os jornais reclamando que a rua não está asfaltada, assim assado. Mas fora isso, sem fatos que são reais, vamos dispor do nosso tempo, do nosso ouvido, do nosso coração, das nossas preces. Se pudermos, das nossas mãos, dos nossos recursos, do nosso saber, porque o que a gente aprendeu a gente pode repassar. E do nosso tempo. Queria deixar ele por último, que é o bem mais valioso que nós temos. Já tivemos mais saúde e menos experiência. Mais experiência, um pouquinho menos de saúde. Mas em todas as etapas da nossa vida, nós temos tempo e oportunidade de executar alguma tarefa no bem em prol do próximo, como manda Jesus, o amor ao próximo, que nada mais é do que a caridade, que é o amor na prática. Então, essa era a mensagem de hoje. Eu agradeço demais que vocês tenham me ouvido. Esse estudo não foi para vocês, foi para mim. E que vocês possam voltar aos seus lares em segurança. Graças a Deus. Tá certinho. Obrigado, Tatá, pelos ensinamentos trazidos. É sempre muito bom ouvir você. Sempre. A gente vai dar continuidade à palestra, o estudo de hoje, falando sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, a lição desse livro é a lição 172, Lágrimas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era um mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Graças a Deus.
E agora, chegamos ao momento do passe. Pedimos que os médiuns se levantem. E se dirigem aos queridos que estão sentados e que a gente possa manter o nosso pensamento elevado nessa paz. E vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, e Mestre amado, queridos benfeitores espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui nos encontramos. Que os bons amigos espirituais encontrem em nossos corações a receptividade, a confiança e a sincera disposição para o bem, permitindo que possamos receber os recursos espirituais de que necessitamos. Que nesse momento de passes seja de renovação, fortalecimento e esperança, auxiliando-nos no equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, de acordo com a vontade divina. Que seja em teu nome, Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos início ao momento de passes. Graças a Deus. A lição da tarde de hoje tem como título Lágrimas. Nos convida a refletir sobre um tema presente na vida de todos nós, independentemente de idade, da condição social ou da religião. Todos já choramos ou ainda choraremos. As lágrimas fazem parte da experiência humana. A grande pergunta que Emmanuel nos propõe não é se choramos, mas como lidamos com nossas lágrimas. E o Evangelho mostra que Jesus nunca desprezou a nossa dor, pelo contrário, aproximava-se dos aflitos, consolava os que sofriam e convidava todos que estavam cansados e sobrecarregados a encontrarem nele o alívio para as suas almas. Isso nos ensina que Deus conhece nossas dificuldades, Jesus conhece as nossas dificuldades e não espera que escondamos nossos sentimentos. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza a aparência da força. Algumas pessoas acreditam que chorar, como a lição traz, é sinal de fraqueza. No entanto, traz vários exemplos. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, Pedro chorou amargamente após negar o Mestre, Maria chorou aos pés da cruz. Essas lágrimas não diminuíram essas pessoas. Ao contrário, marcaram momentos de profunda transformação. Emmanuel explica que existem lágrimas que libertam e lágrimas que aprisionam. As lágrimas que libertam são aquelas do arrependimento sincero, da saudade, da compaixão, da humildade. Quando reconhecemos nossos erros e desejamos melhorar, o coração se torna mais sensível ao bem. O arrependimento verdadeiro abre espaço para a renovação. Já as lágrimas que aprisionam são aquelas alimentadas pela revolta, pelo desânimo permanente, pelo orgulho ferido ou pela recusa em aceitar a realidade. Não é o ato de chorar que faz mal, mas permanecer indefinidamente preso ao sofrimento, sem buscar forças para seguir adiante. Emmanuel também traz e nos lembra que Jesus não prometeu para a gente uma existência sem dificuldades. O que Ele prometeu foi companhia, amparo e paz interior para aqueles
que confiavam em seus ensinamentos. Quando levamos nossas dores à prece, ao estudo do Evangelho, ao trabalho no bem e à prática da caridade, nossas lágrimas começam a mudar de significado. Continuamos enfrentando os mesmos desafios, mas não estamos sozinhos. O coração encontra forças para continuar. Então, ao final, Emmanuel nos convida a entregar nossas aflições a Jesus, confiando que toda prova passa e que nenhum sofrimento é eterno. Cada lágrima, sinceramente vivida, quando acompanhada de fé, humildade e desejo de crescimento, torna-se uma semente de renovação espiritual. Que possamos sair desta reflexão lembrando que Deus conhece nossas lágrimas antes mesmo que elas caiam. Ele não nos abandona nas horas difíceis, caminha ao nosso lado, fortalecendo-nos para vencer cada desafio. Que nossas lágrimas não sejam de desespero, mas de transformação, não de revolta, mas de confiança, não de derrota, mas de esperança. Graças a Deus. E vamos ouvir agora a prece com a nossa irmã. Senhor Jesus, nosso amado irmão e mestre, de tudo que ouvimos aqui hoje, Senhor, nos colocando novamente nas nossas mentes de estudantes, que seremos sempre enquanto estivermos no planeta Terra, as palavras fortes de fé e caridade. Se não tivermos fé, nada seremos. Por isso, Senhor, como pedintes que somos, que o Senhor receba todas essas lições que aprendamos hoje, que ela possa chegar aos lares dos nossos irmãos frequentadores da nossa casa e seus familiares, espíritos que ainda vagueiam na fé, na esperança de uma vida melhor. Que a sua luz de amor e misericórdia possa chegar até o coração de cada um. Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti e te pedimos, Deus, renove cada dia a nossa fé em Jesus e em vós. Agradecidos estamos a toda a espiritualidade maior desta casa, que nos acolhe, que nos dá um colo, que percebe quando nós não estamos bem, às vezes até antes de nós percebermos. Isso é amor, isso é caridade, Senhor. Caridade com os pequeninos que ainda somos, encarnados e desencarnados, que possam ser todos atendidos pelo amor e pela luz divina.
que a fé seja a companheira de todos a cada instante de suas vidas. E assim, Mestre Jesus, nós encerramos a nossa prece, agradecida a Ti, a Maria de Nazaré, a Doutora Erma, mas acima de tudo, ao Senhor, Deus nosso Pai, que pedimos a permissão para dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.